Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Ortomolecular, terapia de reposição de oligoelementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e hoje eu converso com Rafael Quaresma Viva, coordenador do SIDOC, o Centro de Defesa do Consumidor. É centro que se fala? Isso, Centro de Informação, Defesa e Orientação do Consumidor. Aliás, a gente precisa mesmo de orientação, porque às vezes a gente fica vermelho de raiva, né? Com muita raiva de passar tanto aperto, tanta informação que a gente tem e muitas vezes as pessoas não defendem os seus próprios direitos, não é verdade? É verdade. Olha, lá a nossa ideia, o nosso trabalho é de fiscalizar e também de orientar a população, seja ela consumidora ou fornecedora. Então, a nossa ideia é conscientizar os dois polos da relação. Então, eu estava lendo outro dia no jornal que as companhias de telefonia, junto com as instituições bancárias, continuam liderando o ranking das reclamações. É verdade, é uma triste realidade, né? Não há novidade em relação ao ranqueamento, elas oscilam ali entre primeiro e segundo, mudam os postos, mas são sempre elas as campeãs, digamos assim, de reclamação. O setor bancário e o setor de telefonia, tanto a fixa quanto a móvel, mais a móvel. De certa forma se justificam os números por conta da quantidade de clientes, de consumidores que essas empresas têm, né? Algumas delas, inclusive, como conglomerados, bancos que trabalham e prestam diversos serviços e também algumas empresas de telefonia que agora atuam tanto na telefonia móvel quanto na telefonia fixa. Agora, como é que nós podemos nos proteger? Então, o que falta até para que essas grandes empresas deixem de liderar o ranking de reclamações, o Procon São Paulo informou recentemente o número, né, das reclamações com base lá no Código de Defesa do Consumidor. O que precisa é melhorar a prestação de serviço e para isso é necessário que essas empresas elas respeitem mais o consumidor, né? Respeitem Sim. mais o cliente delas. Então, é necessário que se dê a devida importância ao consumidor, porque se elas não tiverem cliente, elas simplesmente não prestam mais o serviço que devem, né? Que podem. Então, porque tem muitas dúvidas, né? Por exemplo, vamos começar falando de compras na internet, que isso é uma Sim. coisa que cada vez está mais frequente, né? Existe muito problema em compra na internet, às vezes de não se entregar o produto, muitas vezes como saber se um site é confiável. Como é que nós podemos nos proteger? Tá. Bom, o que é importante o consumidor estar sempre atento? Primeiro, as características daquele site, não é? Tentar descobrir quais são os elementos de informação daquele fornecedor. Ele disponibiliza um endereço físico na sua página virtual, ele tem inscrição de CNPJ, ele disponibiliza os telefones de atendimento, são telefones locais, 0800, atende regional, atende Brasil. Isso é importante para ele saber se realmente não se trata de uma fraude, de uma farsa. Porque na internet realmente tem de tudo, não é? Então é importante primeiro que ele se acautele verificando essas informações. Depois, caso ele opte pela compra, tenha confiança naquele site, opte por adquirir determinado produto ou contratar outro serviço, ele precisa verificar se aquele site ele tem o cadeado à direita na tela, se é um site seguro, se o site é também confiável, porque ele vai transmitir informações de cartão de crédito, dados bancários, de tal modo que é importante que ele tenha essa certeza, evitando assim que terceiros façam mau uso dos seus dados. E quando a gente fala em compra pela internet, Mônica, o Código de Defesa do Consumidor ele é de 1990. Ele não fala expressamente de internet, não que ela não existisse em 90, mas ela não tinha o alcance que ela tem hoje.
E o que o código diz é que sempre que o consumidor comprar à distância, ele pode se arrepender. Então, na compra pela internet, por catálogo, pela TV, ele tem 7 dias para se arrepender e simplesmente desfazer o negócio. Isso não pode gerar nenhum custo a ele, consumidor, nem com postagem, nem com devolução, nem com encargos financeiros, porque a compra é à distância, mas o pagamento também se dá à distância, né? Seja pelo boleto bancário e em muito mais número pelo cartão de crédito. Então, dessa maneira, comprando pela internet, ele, consumidor, tem 7 dias... Mesmo que já tenha chegado o produto. Sim, mesmo que já tenha chegado o produto, e o código diz que o prazo de 7 dias começa a contar do recebimento do produto. Quer dizer, se ele comprou e o produto ainda não chegou e ele quer desfazer o negócio, ele pode. O prazo nem está contando, ele está se antecipando à proteção legal. Agora, se uma vez recebido o produto não atende às suas expectativas, na verdade frustra as expectativas do consumidor, ele pode simplesmente desfazer o negócio, simplesmente comunicando isso ao fornecedor. E a lei foi muito sábia, porque ela não diz de que forma ele deve fazê-lo. Pode ser por e-mail, pode ser por fax, por carta, por uma notificação, o meio que ele quiser, desde que seja um meio inequívoco de informação, ele está respaldado. No caso de ingressos pela internet, ingressos de teatro, a mesma coisa? A mesma coisa. Sempre que a compra à distância ela se der ou pela internet ou por qualquer outro meio, o regramento, o mandamento é o mesmo. São os 7 dias para o produto ou para o serviço. Bom, vamos falar mais no nosso próximo bloco. Ouça agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Rubens, como é que podemos organizar as finanças em 2013? Olha, o principal, Mônica, em relação a finanças, é até mesmo experiências, né? É você pegar aquilo que você teve no ano anterior, verificar o que você eventualmente pode melhorar, principalmente na parte financeira, programar melhor os gastos. Então, avaliar se aquele determinado fornecedor é o melhor para o condomínio, não só em termos financeiros, mas de retorno de uma boa mão de obra, de um bom produto, enfim, aquilo que te dê menos trabalho em termos de controle. Então você tem que procurar a qualidade dentro do melhor preço. Isso é uma das coisas importantes no planejamento. A outra coisa é não esquecer de que, por exemplo, o condomínio mais antigo, principalmente, ele depende de manutenções mais constantes. Então, o síndico, juntamente com o corpo diretivo, ele tem que observar esse aspecto e já programar as manutenções que vai fazer para que você tenha um custo menor. Porque aí pode fazer uma coisa escalonada. Exatamente, não é? Você vai arrecadando ao longo do tempo e, num determinado momento, não é fazer que nem alguns prefeitos, né? Só época de eleição que faz aquelas obras e tal. Infelizmente, isso é uma prática. Sim. E até mesmo em condomínios. Mas se o administrador é um bom administrador como o síndico, ele já antevê isso e já deixa programado da melhor maneira possível, sem muito impacto no valor do condomínio final, que é isso o mais importante. Muito importante a dica. Até a semana que vem. Até a semana que vem. Nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.